Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Casa de João Evangelista. É muito bom podermos estar reunidos aqui, mesmo que à distância, mas sintonizados, energeticamente juntos, né? Mais uma vez esclarecendo, né? Estamos aqui nesse movimento à distância por conta da pandemia que estamos vivendo da Covid-19. As nossas palestras estão sendo realizadas de maneira virtual. Nesse momento inicial e no momento final, a gente costuma deixar as câmeras quando a pessoa deseja, né, deixá-las abertas, mas durante a fala da palestrante, a gente pede que sejam fechados os áudios e as câmeras também, né, para evitar sobrecarregar a apresentação e algum problema de rede. Em função desse distanciamento, queridos, não conseguimos fazer o passe presencial, mas estimulamos o exercício do autopasse e sabendo que a espiritualidade maior, que tem um compromisso mais próximo com as nossas famílias, está por perto e podemos então nos imaginar recebendo esse passe, essa transfusão de energia, porque a estamos recebendo com certeza. Também a água fluidificada, aqueles que desejarem podem colocar, né, uma garrafinha, um copo ao seu lado, e na certeza de que a espiritualidade estará visitando os nossos lares. A casa de João Evangelista está nesse instante dentro da casa de cada um de nós. Eu vou passar a leitura agora, a palavra para a Ana Cláudia, nossa aniversariante do dia, que no final vai rolar um parabéns. E vou pedir a Ana Cláudia o carinho da leitura inicial, que vai nos preparar para a fala da querida Lúcia. Com você a palavra, Cláudia. Obrigada, Cíntia. Boa noite a todos. Só um minutinho, gente. Estou com um probleminha técnico aqui, tá? Que parece que a tela não está aparecendo, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver o que está vendo aqui. Só um minutinho, por favor. Estava aparecendo para mim antes. Estava? Estava. Antes estava. Agora, quando eu passei a palavra para a Cláudia, que fugiu. Tá, se estiver aparecendo, vocês me falam, gente. Assim que aparecer, a gente fala. Agora parece que está indo. Foi? Foi? Ok, Alberto. Está em modo apresentação? Tá certinho? Tá certinho. Tá? Ok. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 107, piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Opa, peraí, gente, por favor. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências.
Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortifica-lhe os germens, cultiva-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. E, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Agradeço, então, a Ana Cláudia. Agora vamos convidar todos que fechem os seus olhos para fazermos a nossa prece inicial, elevando o pensamento a Deus e agradecendo por mais esse instante, dizendo assim: Jesus, Mestre querido, mais uma vez aqui reunidos para melhor compreender os teus ensinamentos na casa de João Evangelista. Mestre, inspira a Lúcia nesta noite, como em tantas outras, para que a palavra trazida por ela possa alcançar os nossos corações e, mais do que alcançar os nossos corações, possamos, Mestre, relembrá-la durante toda a semana para colocarmos em prática. Abençoe todos que estão aqui presentes assistindo esse momento, visita seus lares e também aqueles que não puderam estar presentes. Fica conosco, Mestre Jesus. Gratidão por esta casa maravilhosa e querida, e que assim seja. Nesse instante, então, amigos, nós teremos a palavra da Lúcia. A Lúcia vai falar para nós hoje o tema intitulado Construindo Redes. A Lúcia é trabalhadora da Casa de João Evangelista, atua também na Federação Espírita e alguém que já faz parte dos laços do coração desta casa. Então, com a palavra, Lúcia, aguardamos aí te ouvir, querida. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui e ter a oportunidade de compartilhar com vocês essas reflexões. Eu demorei um pouco a decidir o título, vou já compartilhar aqui o conjunto de slides que a gente preparou. Só um minutinho. Pronto. Muito bem. Então, o título do nosso estudo hoje é Construindo Redes. De certa forma, ele é baseado em uma mensagem do livro Fonte Viva chamado No Esforço Comum. Mas a gente vai expandir um pouquinho essa mensagem. Bom, construindo redes, né? Quando a gente pensa construindo redes, eu coloquei aqui a imagem de uma pessoa, né, pescando, né, uma rede, uma tarrafa, né? E a gente imagina logo essa questão do objetivo da rede. A rede é um instrumento que o pescador usa, né, para construir, para executar o seu trabalho ali de pescar. Agora, a rede em si, ela também é um trabalho manual bastante minucioso, né? Eu tenho uma lembrança assim muito antiga. O meu pai, ele gostava de pescar, era muito habilidoso e ele fabricava rede. Então, eu lembro muito bem que tinha um preguinho na parede e, a partir dali, de alguns lacinhos e uma agulha muito característica, ele ia construindo, tecendo, né, e aumentando aquela renda, né, através de nozinhos e agulhinhas para cá, agulhinhas para lá. Então, era um momento que ele ficava ali de muita paciência, muita concentração e dedicação àquele trabalho. Então, eu imagino que, quando a gente pensa em redes, a gente pensa também nesse pescador
que constrói a sua própria rede, né? Vamos imaginar essa questão aí. Deixa eu ver que a minha tela deveria... Aí, passou. Muito bem. Então, quando a gente pensa a rede, né, de pescar, a gente imagina tem essa imagem, eu até coloquei ali da pessoa construindo. E eu lembrei de um trecho de uma música que eu gosto muito, o nome da música é Lua e Flor, do Oswaldo Montenegro, onde o verso, né, fala assim: eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. É bastante inquietante esse trecho, porque, em geral, o que se compara à beleza do mar? Né? Quando você pensa, né, naquele horizonte maravilhoso, né? Como que o pescador amava mais a rede do que o mar? Mas não é difícil a gente compreender e interpretar o que o poeta estava classificando, né? Ele está nessa música, ele fala muito do amor do começo ao fim, mas nesse trecho especificamente ele coloca como que o pescador identifica-se, né, mais com a rede que é sua, que muito provavelmente foi ele que construiu essa rede, do que com o próprio mar, que é aquela imensidão. Se a gente parar para pensar, o mar é o mar. O mar existe independente do pescador. Agora, a rede foi construída por este pescador. Então, ela faz parte desse contexto, né? Quer dizer, tudo que o pescador vai usar para o seu sustento, ele vai fazer isso, por exemplo, com a rede, nesse contexto, e a rede, então, é o seu instrumento de trabalho, construída por ele, tem todo um processo e uma ligação muito forte. Então, nesse contexto, a rede representa, né, no contexto do Oswaldo Montenegro, algo que ele construiu para executar o seu ofício, por exemplo. Por outro lado, rede, nesse sentido, também nos leva... Não sei por que eu estou com dificuldade de passar a minha... Espera aí, gente. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, me desculpem, mas eu não sei por que não está passando como deveria, né? Estou aqui. Vamos lá, de novo. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode me Sim, ajudar? estamos vendo, querida, estamos vendo. Uhum. Mas no mesmo slide que você havia Pois é. parado. Eu não sei por que ele não está passando, que coisa esquisita. Mas se passou o primeiro, tem que passar o resto, né? Espera aí, vamos de novo tentar, com muita paciência. Eu acho que a gente está com algum problema técnico, tá, Lúcia? Que eu também não estava conseguindo passar aqui no teclado, não, tá? Que coisa, né? Bom, eu vou tentar agora, então, uma outra coisa. Ao invés, eu vou compartilhar a tela, obviamente. Mas eu não vou colocar no modo... Vamos ver se eu consigo agora. Foi, não é? Estou vendo, Lúcia. Foi, né? Ótimo. Então tá. Então agora eu vou deixar assim. Muito bem. Voltando então ao contexto da rede, que na verdade, se nós voltarmos a Jesus e como, né? E quem ele na verdade escolheu, né? Os primeiros apóstolos eram pessoas ligadas ao mar. Então tem algumas passagens, né? Que deixam muito claro os convites que Jesus fez aos seus apóstolos para segui-los. Então, ele até tem essa passagem de Mateus que diz: segue-me e eu vos farei
pescadores de homem, né? No sentido de que ele ia transformar, na verdade, a vida daqueles que o seguiriam para agora ser pescadores de homens. Bom, se o pescador precisa de rede, e esses pescadores agora pescariam homens, quais são as redes, né, de uma metáfora que esses apóstolos usariam? Em outra passagem que está lá em Lucas, ele fala: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Isso é uma fala de Jesus. Pede, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Então, na verdade, Jesus pediu aos seus apóstolos que convidassem outras pessoas para fazerem parte daquele momento, do grupo de trabalhadores que levariam a sua palavra. E encontramos lá no Emmanuel, em Fonte Viva, capítulo 64, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Então, quando a gente pensa, né, esse contexto da rede, que na verdade agora nós vamos levar não só, né, o evangelho, como que esse evangelho vai ser levado? Eu tenho que construir em torno de mim um certo aparato para que essa palavra seja levada. E aí a gente começa a pensar num outro contexto, o que seria uma rede? Isso aí a gente imaginou aqui, né, uns pontinhos e várias ligações. Então, quando a gente pensa nessa metáfora rede, a gente sempre pensa em ligações e que envolve alguns pontos, né? Se nós pensarmos que nós, seres humanos, que nós, frequentadores do João Evangelista, somos esses pontinhos, nós, de certa forma, também formamos uma rede. Uma rede que foi cuidadosamente construída. E como que essa construção se deu? Ela se deu por afinidade com a doutrina espírita, ela se deu com afinidade de uns para com os outros, de ideal comum. Então, formamos aqui uma rede de pessoas que têm bons propósitos, né? Que querem construir para si um futuro melhor, que querem refletir sobre inúmeros acontecimentos, né, em torno de nós, que favoreça o nosso melhor proceder no futuro. Formamos uma rede. E o que a gente vai, então, conversar agora é como construir essa rede. Para isso, nós vamos lembrar de Bezerra de Menezes, que diz no livro Bezerra, Chico e Você, uma frase bem curtinha, mas ela quer dizer muita coisa. Ela diz: a nossa interdependência é total. Nesse sentido, onde todos nós, seres, inteligentes ou não, vivos ou não, estão interconectados nesse ambiente que é o planeta Terra, ou nesse ambiente que é o universo, ou nesse ambiente que é esse país, ou nesse ambiente que é a nossa casa espírita. Então, a nossa interdependência, ela é total. E isso nos ajuda muito a compreender o que significa construir uma rede de interação entre nós e esse ambiente onde nós estamos, que é o planeta Terra. Bom, nesse contexto, a gente agora lembra desse livro aqui, olha, que se chama A Força do Um, né, que tem ali a fotografia dele. Ele é de um repórter que tem André Trigueiro, mas que também é escritor, espírita. E esse livro, ele já escreveu vários livros, né, sobre valorização da vida, sobre questões de sustentabilidade. E esse livro foi lançado ano passado, mas ele nunca foi um livro tão próximo ao como nós estamos vivendo hoje. Ele não é um livro especificamente espírita, porque, na verdade, o André ele escreve alguns livros, sim, espíritas, mas ele sempre
utiliza recursos, né, da sua vivência enquanto espírita para escrever. E a Força do Um, ele diz que ele foi escrito em cima exatamente dessa mensagem que eu escolhi como a gente vai conversar hoje, que seria No Esforço Comum, que é uma mensagem do livro Fonte Viva. Então, tem no capítulo 4 desse livro, saneando a própria psicosfera, que ele diz assim: todos os seres dos diferentes reinos da natureza vibram numa determinada frequência e emanam uma energia. Essa vibração define a qualidade do campo eletromagnético de cada criatura. Isso vale para todos, né? Vegetais, animais e a espécie humana. Então, observa só. Todos nós, né, vibramos em uma determinada frequência e emanamos energia para todos os lados. O que a gente está falando, na verdade, é a formação de uma grande energia do nosso planeta, que, de certa forma, define-se como sendo a psicosfera. Então, como, né, nesse capítulo, ele conversa sobre isso, como vai o saneamento de nossa psicosfera? Como que nós estamos, na verdade, trabalhando com todas essas energias que estão aqui, que fazem parte da gente, que, na verdade, é a minha conexão com tudo que está à minha volta. Que sejam os meus familiares, amigos, vizinhos, plantas, né? Tudo que está à nossa volta é definido, sente, pressente aquilo que emana de mim. Se nós formos procurar uma definição para a psicosfera, a gente encontra que ela é uma soma de todas as energias produzidas por nós. Ela que condensa, acaba formando uma camada energética no planeta. Então, o planeta tem uma psicosfera. Essa psicosfera tem a ver com todas as psicosferas de cada um de nós, assim como psicosferas dos outros seres vivos que fazem parte desse planeta. Então, a minha psicosfera interfere na psicosfera do planeta, ou seja, nessa energia eletromagnética que nós estamos imersos nela. Muito bem, então como que eu consigo, de forma prática, entender a minha interação com tudo isso que está à minha volta? Aí, então, a gente vai na mensagem do livro Fonte Viva, chamada No Esforço Comum, que é a mensagem do capítulo 161. E um trecho fala assim: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes vivos para os que nos acompanham, moldes mentais. Olha isso, moldes mentais para os que nos acompanham. Como é que a gente entende isso? Então, tudo aquilo que emana de mim, ele interage com o outro. Qualquer outro, com o outro que está do meu lado, com o outro que está mais afastado. Então, nós enviamos, tá, emanações para todos que estão às nossas voltas, em todas as manifestações possíveis. Então, nós estamos interagindo o tempo inteiro, de forma explícita, ou seja, de forma que eu estou conversando com cada um de vocês, né, esperando uma reciprocidade, mas de forma passiva também, porque, na verdade, a minha emanação, ela acontece o tempo inteiro. Ele diz assim, ó: como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Veja bem. E isso aqui fala muito com a regra de ouro, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse a você. Só que não é uma ação na qual eu vou agindo, é simplesmente por eu estar pensando, por eu estar conversando, né? É imprescindível a gente dar o melhor de nós para poder receber esse melhor, de uma forma mais natural possível.
Isso porque continua, então, o mentor. De uma forma mais ampla, né? Todos os nossos pensamentos atuam nas mentes que nos rodeiam. Esses amigos que nos rodeiam, são eles seres dessa vida, encarnados ou desencarnados. São seres que eu conheço ou seres que eu não conheço. Então, quando nós estamos mentalmente enviando energias negativas para pessoas que estão lá do outro lado do mundo, esse pensamento chega àquela pessoa. No mesmo momento que nós estamos proferindo. E a gente faz isso demais. Demais. Né? Como diz a mensagem inicial, né? Nós temos essa possibilidade, né, de doar com as mãos, mas as nossas mãos estão cheias de espinhos. Então, na verdade, isso quer dizer que os nossos pensamentos atravessam oceanos, atravessam dimensões e chegam até onde nós os direcionamos. Nós somos seres interconectados, né? Não há como fugir disso. Da mesma forma, então, as nossas palavras. Então, diz Emmanuel, todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Como é importante nós escolhermos as palavras certas para saírem dos nossos lábios. Porque essas palavras, elas encontram sempre alguém. Então, às vezes, nós perdemos tempo, né, na crítica a pessoas que nos são caras, né, simplesmente por hábito de fazer isso. E vai gerar impulsos nas pessoas. Às vezes as pessoas não falam nada, mas geram impulsos, né? É a lei de ação e reação o tempo inteiro. Então, nós estamos imersos nessa lei. Não tem como fugir. E estar imerso significa eu ter a consequência das palavras que eu coloquei para fora. Então, devemos ter bastante cuidado, né, no nosso processo de manifestação oral. Mas aqui é mais perigoso. E o momento que a gente está vivendo é um momento que requer bastante reflexão. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Aí a gente pensa nas redes sociais. Em tudo aquilo que a gente compartilha. Em todas as mensagens negativas, às vezes, que nós compartilhamos, geram, na verdade, imagens daquelas pessoas. As frases escritas, às vezes você fala algo que parece bastante inocente para uma reflexão não profunda, mas às vezes pode representar um impacto bastante negativo naquela pessoa que vai ler aquela mensagem. Então, nós devemos ter bastante cuidado com o que a gente posta nas nossas redes sociais, porque elas são palavras ao léu, né? No sentido figurado, porque na verdade são frases escritas. Mas que olha como que isso é interessante. Nós lemos palavras escritas por pessoas há 2, 3 séculos. Um exemplo disso é um livro que está aqui, na verdade, que eu tenho lido muito devagarzinho. É um livro, o Frankenstein, que foi escrito por uma mulher, uma jovenzinha. É um livro bastante interessante, né? A história é bastante conhecida, mas o processo de escrita desse livro foi bem interessante, né, para Mary. E ele foi escrito há 2 séculos passados. Olha isso, né? E ele está aqui, ainda causando emoções, ainda causando reflexões interessantíssimas. E quantos versos e poetas, Shakespeare, entre outros, deixaram coisas tão positivas e criaram tantas emoções, né? A leitura é muito importante porque a gente passa,
Quando você está lendo um texto, você passa a viver aquele personagem, a se colocar naquele personagem, a trazer aquilo para as reflexões da sua vida. Pelo menos eu costumo usar muito isso. E isso expande muito os horizontes. Por isso que a escrita é muito poderosa. Então, vamos utilizar essa escrita poderosa para valorizar os acontecimentos da forma positiva, né? Nunca de uma forma negativa. Mas aqui também a gente lembra, todos os seus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Aí é muito mais profundo, né? Tudo aquilo que a gente faz, nós somos exemplos vivos, né? Quando Jesus nos ensinou, qual foi a forma didática, né? A pedagogia de Jesus é através do exemplo. Então, os nossos atos são modelos vivos influenciando a todos que nos cercam, de todas as maneiras. Tem um conjunto de pequenos vídeos que eu já vi vários feitos aí ao longo do mundo, geralmente não tem falas, mas são pessoas executando boas ações e instantaneamente aquelas boas ações feitas, né, por uma pessoa influencia uma outra pessoa que não está ali ligado naquele ambiente, ela se sente compelido a agir de uma forma solidária mais à frente no seu caminhar. E aí as pessoas vão ligando essas histórias, né, de um com o outro e percebendo como que o exemplo é importante. Então, se nós já reconhecemos, né, a importância, por exemplo, da solidariedade no mundo, como que é importante a gente agir assim para influenciar o outro a também caminhar. O ser humano, ele precisa de exemplo, né? E nós, sendo, então, bons exemplos, nós vamos influenciar de uma forma muito positiva. E, de uma forma negativa, também a gente vê. Quantas e quantas vezes a gente vê crianças muito pequenininhas repetindo gestos, palavras, ações que não parecem ser muito, assim, fazerem parte do contexto infantil, mas obviamente aquela criança teve como exemplo em casa um pai, uma mãe ou um responsável qualquer que agiu daquela forma e ela vai repetir esse processo. Então, os atos, né, são bastante importantes para nós construirmos essa rede em torno de nós da melhor maneira possível. E Emmanuel ainda nesta mensagem, ele nos fala, por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. Então nunca estamos sozinhos, nunca não influenciamos ninguém. A gente sempre está influenciando, mesmo que a gente esteja parado, quietinho no nosso canto. Porque, na verdade, como diz a mensagem, você pode não estar agindo, mas você está pensando, ou você está respondendo, né, alguma pergunta que lhe é feita. Então, tudo isso você sempre estará conectado. A máquina da existência conta muito, né, o que diz lá na Lei de Sociedade de O Livro dos Espíritos, que diz que o homem é um ser social. Então, ele depende do outro, ele não tem faculdades completas. Então, nós estamos sempre interligados. E a nossa ligação maior nessa encarnação, com quem é? É com aqueles que reencarnaram em nosso contexto familiar. Esses são aqueles nos quais a gente tem a maior necessidade de convivência. Então, fugir desse contexto familiar é, de certa forma, nós adiarmos um momento posterior para travar relações com aquela pessoa. Então, quando a gente diz, né, que a nossa... tem um texto no livro Os Diários de Belinda e Alex, que foi escrito pela área de infância e juventude da FES, que
relaciona a família como um palco, onde a gente, nesse palco, a gente participa de várias peças. Cada encarnação é uma peça diferente, a gente vai trocando as personagens. Então, se você, na verdade, isolou-se a ponto de não compartilhar desafios e acertos com os seus familiares, não tem muito jeito. Você precisa desses desafios. Então, você vai construir uma nova peça e, de novo, você vai voltar a conviver com aquelas pessoas numa outra existência. Nós estamos amarrados a essa possibilidade, não é bem amarrados, mas, na verdade, nós temos essas arestas a aparar com aquele grupo de espíritos. E isso vai, se não deu certo nessa vida, a gente vai ter uma outra oportunidade. Mas a gente jamais está isolado, porque a sua ausência, ainda assim, ela representa uma ligação com aqueles que estão nessa vida convivendo com você, ou que têm a necessidade de conviver. Então, o Emmanuel diz, né, que as rodas que pousam no chão de um carro garantem o conforto e a segurança. Olha que interessante, né? Lembrando que tudo é importante. Então, se esse carro, por exemplo, não tiver uma roda que possibilite que ele trafegue de uma forma confortável nas avenidas, né, ele teria dificuldade. Então, as rodas são importantes, assim como outras partes do carro, mas eles garantem o conforto e a segurança para que o carro possa trafegar. Como que um carro andaria, por exemplo, se ele não tivesse rodas, mas se ele tivesse quadrados, né? Como que seria esse caminhar do carro, por exemplo? Então, as rodas têm uma função importante, né? Assim como outras peças também, logicamente. Então, o Emmanuel ainda diz, somos uma equipe de trabalhadores que, agindo em perfeita interdependência, mais uma vez, fazendo uma conexão com a fala do Bezerra de Menezes, né? A nossa interdependência é total. E cada um de nós faz parte de uma equipe importantíssima para agir no planeta Terra. Nós temos a nossa função. Temos o porquê de estar aqui nesse contexto que nós estamos. Cada um tem a sua posição importante a ser cumprida. Não existe outra possibilidade. Não estamos nesse contexto por acaso, não caímos assim, né, num contexto qualquer. A gente tem uma função importante. E por mais que a gente ache que não somos importantes no contexto da nossa história de vida, é porque ainda não percebemos que esse ponto da rede que você representa, ele faz conta de um total. Se você não existisse, a rede não seria a mesma. E com certeza, ela não seria tão boa quanto é, porque você existe. Porque nossa interdependência é total, em qualquer sentido, né? Aí eu falei assim, mas como pode ser? Eu não sou nada, né? Eu sou uma pessoa que não faz falta nenhuma. Na verdade, eu só dou trabalho às pessoas que estão à minha volta. De maneira nenhuma. Você tem uma razão de ser. E uma razão importante. Porque nós somos seres inteligentes, todos nós. Então, você especificamente tem as suas habilidades para resolver os problemas e os desafios que lhe aparecem nesse momento da vida. Como que nós estamos nos reinventando nesse momento de pandemia? É muito interessante. Vocês já pararam para pensar
como que a nossa vida seria muito mais complicada se nós não tivéssemos tantas ferramentas tecnológicas importantes para tocarmos as nossas atividades. Por exemplo, a nossa atividade hoje no Grupo Espírita João Evangelista, no qual nós estamos aqui conectados, utilizando uma ferramenta chamada Zoom. Quem conhecia o que era Zoom antes de março? Eu não conhecia. Às vezes alguém que está aqui pode ser que tenha conhecido, né? Eu especificamente não conhecia. E agora todos nós sabemos usar a ferramenta tal, é o Google Meet, é o Zoom, é isso, é aquilo. São várias ferramentas que nos ajudam. Então, em várias plataformas diferentes. É no celular, é no computador, é no tablet. Então, cada um de nós está se adequando à melhor forma de continuar a ser produtivo nesse contexto. Por exemplo, para ver os nossos familiares, quem não já se conectou a uma dessas ferramentas, né, de reuniões online para falar com a sua família? Quem não já utilizou, por exemplo, o próprio ligação no WhatsApp para ver as pessoas, né? Então, quem não já utilizou algum tipo de ferramenta computacional para poder se conectar com as pessoas de forma, às vezes, de amizade ou de forma profissional, ou aqui, né, com que nós estamos nessa reflexão, né, individual e em conjunto. Então, a nossa interdependência sempre, né, será, e se hoje nós estamos vivendo nesse mundo com todas essas facilidades, é porque nós conquistamos a posição de estar aqui. Outras pandemias já passaram pelo planeta. Não sei se a gente estava lá ou não, mas os desafios naquela época foram muito maiores do que agora. Porque a medicina não estava tão evoluída e a tecnologia não estava nada evoluída. E hoje em dia a gente tem condições, né, de passar por esse momento tão desafiante de uma forma melhor. E por isso mesmo a gente tem que estar de olhos abertos e corações abertos para ajudar aqueles que têm mais dificuldades que nós, porque isso faz parte do contexto, né? É o nosso dever, na verdade, abrir os olhos e conectar toda essa rede que está à nossa volta. Para resumir o que a gente acabou de falar, da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito, ou surge o fracasso do conjunto. Então, o nosso esforço comum, né, no esforço comum, como diz Emmanuel, é que nós encontraremos o nosso melhor êxito para passar os desafios da nossa vida, independente de pandemia qualquer, né? A gente está colocando o exemplo da pandemia porque a gente está vivendo esse momento. Mas, na verdade, o fracasso ou o êxito de um conjunto de nós, seres humanos encarnados no planeta, de uma forma geral, depende do esforço individual de cada um. E é muito isso que o André Trigueiro traz nesse livro, né? A força do um, tanto que ele chama a força do um. A força de cada um de nós faz com que a gente passe da melhor maneira possível por este planeta, né? Da forma como a gente escolher passar, na verdade, independente de qual é a nossa posição nesse contexto. E para corroborar a nossa importância, o Emmanuel diz o seguinte: nossa vida, em qualquer setor da luta, é uma grande oficina de moldagem. Então, imagine uma oficina de moldagem, né? Eu vou construir, na verdade, vários moldes para gerar lá uma peça qualquer. Então, cada setor vai construir um pedaço. Vamos pensar que seja uma roupa que está sendo feita, por exemplo. Então, tem a manga, eu tenho a parte de cima, eu tenho a gola, eu tenho aquilo. Cada um vai construindo. Bom, escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Imagine, né, uma camisa sendo construída no qual eu estou fazendo a manga direita,
a pessoa está fazendo a manga esquerda, alguém está fazendo a gola, e alguém está fazendo a parte da frente, o outro está fazendo a parte de trás. Se isso não for combinado, essa blusa, ao ser montada, não vai dar certo. Se eu falhar e não fazer corretamente o molde da minha manga direita, a blusa vai ficar defeituosa. Então, na verdade, né, o nosso caminhar, né, para um mundo de regeneração depende muito de como eu vou construir esse molde. Então, como que eu vou, na verdade, agir para que todo o conjunto seja harmonioso de alguma forma, ou aquela peça seja construída da melhor maneira possível. Então, a minha intervenção, eu fazer o meu melhor possível, vai garantir, de fato, a nossa possibilidade de passar, né, a evoluir de alguma forma, de maneira bem devagarzinho, mas sim, sempre caminhando na direção de construir um mundo melhor para nós, né? Então, a imagem aí, eu a coloquei dessa forma, porque para a gente perceber o quanto é importante, né, o caminhar de cada um. Então, a partir do momento, se aquela mão ali não interferir aquele processo, né, nesse sentido que está a imagem, todo o resto vai degringolar. Então, a ação dela é muito importante para a construção da melhor ação possível em várias áreas da nossa existência. Ué, agora decidiu parar, gente. Dá para entender? Ah, foi. Opa, agora foi. Oh, meu Deus do céu. Ele está caminhando aqui. Vamos ver se para. A mensagem evangélica nesse livro, nessa mensagem do Emmanuel, no esforço comum, é essa: um pouco de fermento leveda a massa toda. Ultimamente eu estou muito ligada a essa questão de fermentação. Estou fazendo várias experiências, né, na padaria do meu lar, e tentando entender, né, o processo da fermentação de massas. E aí a gente tem, isso é toda uma ciência, né? Mas de uma maneira geral, a gente sabe que o fermento, que constitui assim, se eu for pegar o peso, por exemplo, de um pão de 500 gramas, né, o tanto de fermento que tem. Eu tenho ali 5 gramas de fermento, 3 gramas de fermento, né, um conjunto, uma porcentagem muito pequenininho de fermento para colocar nessa massa. E o fermento é extremamente importante, porque é o fermento que vai dar o tamanho do pão, a maciez do pão, né, que vai dar o gosto ácido ou não ácido daquele pão. Mas ele é extremamente importante, a quantidade certa. Então, é como se o fermento ali representasse a nossa ação positiva para fazer com que o movimento de tudo aquilo que esteja em torno de nós siga harmonicamente o seu curso. Então, o fermento, embora pouco, ele representa muito numa mistura para pão. Então, a ideia, né, o convite de Paulo aqui é que a gente seja esse fermento que vai valorizar toda a massa ou todo o pão. E o Emmanuel utiliza muito essa questão aí para a gente representar, né, o esforço comum das nossas ações. Lá vamos nós de novo, gente. Ainda diz o mentor: façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã, né? Então, representando que aquilo que a gente escolhe seguir agora vai representar o nosso divino amanhã. Então, o fermento usado da forma correta
né? Nós pensarmos em todo o nosso ser, enquanto pensamentos, palavras, atitudes, escritas, tudo isso vai influenciar o que está em torno de nós. Então, que a gente possa usar todas essas ferramentas para construir um divino amanhã. E nesse contexto, nós encontramos nesse livro um trechinho que acho que resume um pouco essa nossa conversa. Então, aquilo que somos essencialmente define a qualidade de nossa psicosfera. Voltando lá à questão da psicosfera. Quem busca o próprio equilíbrio e se esforça para alcançá-lo, irradia uma vibração amorosa e acolhedora que interage com as psicosferas à sua volta. Então, é aquela questão do equilíbrio que você busca no seu entorno. Todos podemos contribuir para o ambiente menos tenso, mais harmônico e pacífico. Façamos a nossa parte. Não é fazer muito, é ser o fermento, é o pouquinho que vai representar o muito. Conversando com o meu marido, o Antônio, sobre essa palestra, e ele faz versinhos, todos os dias, e aí ele me apareceu com esse versinho aqui, ó. Construindo redes, pomos abaixo paredes. De uma maneira, jocosa, lembrando que nesse processo de você, deixar-se estar conectado de uma maneira saudável, você põe abaixo dificuldades que você tem à sua volta, pondo abaixo essas paredes. Mas também jamais a gente vai esquecer a mensagem de Jesus, que ele fala, fora da caridade não há salvação. A caridade significa exatamente a nossa forma de agir com o mundo, Então, Jesus, ele conclama, hora de iniciar a pescaria. Então, ele já nos chamou há séculos, E nós temos, na verdade, tido várias repetições através da fé raciocinada, da nossa necessidade de transformarmos, quer dizer, a reforma íntima, começar a efetuar-se em nós, nos transformando em pescadores de homens, Então, fora do amor não há caridade, uma vez que caridade é o próprio amor em ação. Então, que lancemos as nossas redes, fazendo com que essas redes sejam lançadas de maneira geral para todos que estão à nossa volta, através das mensagens que deixamos nas redes sociais, através das nossas relações com os amigos, através das nossas relações com aqueles que convivem dentro do nosso lar, com as relações daqueles que convivem em nosso trabalho, que passamos a ser essa energia positiva no ambiente onde nós estamos. Por quê? Porque é necessário, todos nós estamos imersos nisso e necessitamos de mudar esse padrão vibratório em nós para que possamos construir o melhor futuro possível. Então, que Jesus nos abençoe sempre nessa tarefa, de construir um mundo melhor. E o que os espíritos nos dizem? Que reconhece o bom espírita pelo esforço de melhorar-se. O esforço que ele faz em fazer o bem. Então, esse bem, ele pode ser feito como? A gente construindo essas redes das melhores maneiras possíveis. Obrigada pela oportunidade, que Jesus nos ampare sempre. Nós é que agradecemos, Lúcia, pelas palavras, Você foi falando aí de interdependência, sintonia, o quanto nós estamos interligados, Entre outros seres humanos, todos os seres vivos, toda a natureza, planeta. Lembrei do livro da Sueli Caldas Schubert, Mentes Interconectadas, muito faz a gente relembrar e reviver muitos conhecimentos que precisam ser colocados em prática, Nosso muito obrigado a você aí, sempre brilhante e carinhosa com todos nós.
Então, a gente reforça para todos que essa palestra foi gravada, ela será disponibilizada daqui a pouquinho no YouTube, quem quiser rever, ou mesmo quem não pôde assistir agora, né? E que vocês quiserem divulgar, vai estar lá no YouTube. Eu vou pedir agora, Lúcia, mais essa gentileza de fazer a prece de encerramento, depois eu peço que vocês aguardem 1 ou 2 minutinhos para a gente dar alguns poucos avisos. Com você de novo a palavra, Lúcia. Então vamos unir os nossos corações, agradecendo aos espíritos amigos essa possibilidade de conexão, pois sabemos que todos os nossos corações da família João Evangelista estão conectados com o objetivo maior de construir em nós as melhores conexões possíveis, que possamos sempre, sempre contar com a espiritualidade, envolver com muito carinho todos aqueles que necessitam de apoio e que essa rede amorosa criada por todos nós possa agora, nesse momento, envolver aquelas pessoas que estão acamadas em hospitais, que necessitam de apoio e vibração no bem. Que possamos realizar, todos nós em conexão, essa indução de paz, de amor e de carinho. Unamos as nossas mentes no bem, no bom, e que possamos assim ter uma semana de realizações nas nossas tarefas diárias da melhor maneira possível. Que possamos rever sempre as nossas atitudes, pensamentos e atos, elevando todos eles ao padrão vibratório que nos conduza a Jesus, nosso Mestre, e que nos reconecte com Deus, nosso Pai. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja.